Oi, gente! O Horse Talks de hoje veio a campo acompanhar o trabalho da doutora Carla Dantas, ela que é médica veterinária responsável pela empresa Dechra Brasil de saúde animal. Doutora, muito obrigada por deixar a gente acompanhar um dia de trabalho. Conta um pouco pra gente como que é seu trabalho e que área que você atua dentro da Dechra Brasil. Hoje eu sou coordenadora técnica da linha de equinos na Dechra Brasil e o nosso forte realmente é a parte de produto biológico, especialmente as vacinas. Então o meu dia de campo geralmente é a visitação às propriedades para que a gente oriente o melhor uso dessas vacinas dentro de cada propriedade e adequar o manejo sanitário com o uso das vacinas, respeitando a realidade de cada proprietário e também a necessidade de cada animal. Carla, conta um pouco sobre a vacinação, né? Independente se o cavalo é de esporte ou não, todo animal tem que ser vacinado. Como que fica esse calendário de vacinação? A gente não tem uma obrigatoriedade de nenhuma vacina para equinos no Brasil. Mas a gente sabe que algumas doenças podem ser fatais, como no caso das doenças neurológicas, e outras impactarem economicamente no tratamento, como as vacinas, as doenças respiratórias, por exemplo. Então a vacina é para todo mundo, é para aquele criador pequeno ou grande e também para aquele usuário só de cavalo. Então, na verdade, o calendário que a gente recomenda é um calendário completo contra as doenças que a gente já sabe que impactam na saúde dos cavalos. Algumas vacinas são anuais, outras a gente necessita de um reforço semestral e éguas prenhas existe um calendário específico por conta do risco de doença infecciosa que cause aborto. Doutora, aqui no Brasil, quais são as vacinas mais aplicadas nos animais? Aqui a gente, começando assim bem didaticamente, a vacina de raiva é a mais importante e a mais barata e acessível que a gente tem. Lembrando que a raiva é uma zoonose, então quando a gente vacina a gente não pensa só na saúde animal, mas também da população. A encefalomielite é outra doença neurológica que causa o óbito do cavalo. A gente ainda tem o tétano, que é outra doença neurológica grave, que acaba levando esse animal também ao óbito. E aí as doenças respiratórias, como a gripe e a rinopneumonite. Além dessas, a gente ainda tem um problema com a leptospirose. Então seria mais ou menos essas as doenças principais que a gente consegue, através da vacinação, controlar dentro das propriedades. Doutora, todo mundo sabe que a vacinação ela é preventiva de várias doenças. A partir de quanto tempo um potro pode ser vacinado? A partir dos 3 meses de idade, esse potro já começa a poder receber a vacinação porque ele já tem um sistema imune competente para responder a essa vacina. Lembrando sempre que o potro é igual a um bebê. A gente precisa fazer uma dose e 30 dias depois reforçar essa dose da vacina que ele está recebendo. Depois disso, ele passa a fazer parte da propriedade, do ARAS e do manejo sanitário dos animais adultos. Doutora, como que funciona o esquema vacinal dentro de uma hípica? Todos os cavalos são vacinados ao mesmo tempo? Nas hípicas e outras entidades controladas, existe um responsável técnico, um médico veterinário que é responsável por todo esse controle, tanto de vacinas quanto de vermífugos. E o que acontece é entender o momento estratégico mais eficaz de fazer a vacinação, fora de competição e quando os animais geralmente estão naquele período de férias. Quando a gente fala de hípicas, o interessante é que todos sejam vacinados no mesmo dia, na mesma ocasião, para que eles fiquem também na mesma condição sanitária. Nos esportes federados pela Confederação Brasileira de Hipismo, que segue o regulamento da Federação Internacional, a gente tem uma obrigatoriedade das vacinas contra influenza, que é a gripe dos cavalos também. Então essas são semestrais. As demais doenças a gente faz uma vacinação anual. E doutora, se um cavalo está numa propriedade e ele muda de hípica, por exemplo, ou de aras, como que faz para ele acompanhar os demais animais quanto à vacinação? Obrigatoriamente, o animal, para sair de um ponto para o outro, ele precisa de um documento que chama Guia de Trânsito Animal. E para a emissão dessa guia, é necessário um atestado contra a vacina de gripe, somente. Então, o que é recomendado é que quando esse animal venha de fora, a gente procure entender
qual é o calendário vacinal que esse cavalo está tendo, né? Quais as vacinas que ele já tomou e quando, para adequar aquela propriedade onde ele vai ficar, para que não tenha um desequilíbrio, que ele não traga nenhuma doença para dentro dessa propriedade que já é controlada. Por isso é muito importante que cada animal tenha sua carteira de vacinação. Ela não é um documento oficial obrigatório, mas é muito mais fácil da gente controlar a vida de cada um tendo a sua carteirinha individual de vacinação. E, doutora, um proprietário ou veterinário responsável pelo Aras ou Hípica pode comprar as vacinas, né? Por quanto tempo ele pode armazenar e como é feito esse armazenamento da vacina? É sempre bom lembrar que a vacina é um produto biológico refrigerado. Ele precisa ficar de 2 a 8 graus de temperatura. Então, eu sempre recomendo que seja comprada a vacina o mais próximo do momento de aplicação, para a gente não correr o risco de colocar numa geladeira que acabe a luz, numa propriedade, principalmente rurais, que a gente sabe que tem, às vezes, falha no fornecimento da eletricidade e essa oscilação de temperatura pode comprometer a eficácia da vacina. O melhor seria comprar próximo ao momento da aplicação, seja pelo proprietário, seja pelo médico veterinário. Doutora, e para finalizar, mais uma pergunta que é uma curiosidade. Os animais também têm reação à vacina igual aos seres humanos? Existe aquela dor local, que todos nós já passamos por isso nesse momento que a gente está vivendo, que é o mais comum. Mas as vacinas elas acabam sendo bem menos reativas do que os outros medicamentos. É claro que resposta individual a gente não pode controlar, mas é muito baixa a incidência de uma reação alérgica, por exemplo, a uma vacina. O risco ocorre como qualquer outro medicamento. O mais comum realmente é aquela dor local que a gente já conhece. Doutora, queria agradecer por você receber o Horse Talks hoje a campo e tirar as dúvidas sobre vacinação. E queria que você deixasse um contato caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse assunto. Parece que é muita doença para vacinar, mas a gente tem que entender que existem algumas estratégias, como vacinas múltiplas contra mais de uma doença. Então é bacana vocês acompanharem lá a Decra Brasil, tanto no site quanto no Instagram, ou mesmo me procurar, que eu estarei sempre à disposição para maiores esclarecimentos. O Horse Talk se despede de hoje desse programa sobre vacinação. Espero vocês na próxima segunda-feira com mais um assunto.